Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias. Que o fascismo anda rondando o mundo, não parece haver mais dúvida. O certo é que, mesmo não sendo uma tendência homogênea, há fortes características comuns no modo de se relacionar com a política de lideranças como Trump, Milley, Duterte, Marine Le Pen e, por aqui, Bolsonaro. No caso do ex-capitão, expulso do Exército, ele não esconde o viés autoritário, o descompromisso com a democracia e a inclinação golpista. O pior de tudo é que, um ano após a sua derrota eleitoral, a extrema-direita continua exibindo uma forte base de massas no interior da sociedade brasileira. Em face desse autêntico mal-estar, nós estamos aqui com o Luiz Eduardo Soares. Ele é antropólogo, cientista político e escritor. Seu livro, A Elite da Tropa, escrito em parceria com Rodrigo Pimentel, deu origem a um dos filmes mais comentados da história do cinema brasileiro, que é o Tropa de Elite. Entre os seus livros mais recentes, eu destacaria O Brasil e Seu Duplo, uma discussão sobre o extremismo que marca o momento político do país, lançado pela editora Todavia. Seja muito bem-vindo, professor. Indo direto ao ponto, como o fascismo se manifesta na realidade do Brasil contemporâneo? Muito obrigado, Marcelo, pelo convite generoso, a oportunidade de estar aqui com você, com Davi, a quem agradeço também, porque nos ajuda na infraestrutura, e nós aprendemos desde cedo que a infraestrutura é fundamental. E um prazer estar com todas e todos que nos acompanham aqui no canal. E essa formulação introdutória, Marcelo, já traz consigo boa parte, pelo menos, do encaminhamento da resposta. Acho que você foi muito feliz na síntese que fez. É um fenômeno maior que o brasileiro, nós estamos falando de um fenômeno transnacional, da ampliação das forças da extrema-direita ou do fascismo enfim, na política de diversos países. Eu acho que há aqui algumas questões sobre as quais nós deveríamos refletir. Em primeiro lugar, a própria categorização, a própria definição, né? A utilização do conceito, da noção, ou da definição, ou da categoria, como quisermos, fascismo. E durante o governo Bolsonaro, quando nós nos empenhamos a discutir a sua natureza, as suas características, etc., houve muito dissenso, muito debate, um debate vigoroso e muito enriquecedor em torno da aplicabilidade ou não da categoria fascismo ao bolsonarismo, ou àquilo que entendimos como movimento bolsonarista, né? E como forma de definir o próprio amálgama ideológico valorativo cultivado pela família, particularmente pelo chefe, né? Vamos usar aqui essa expressão típica do autoritarismo fascista, o próprio chefe Bolsonaro. Alguns autores, com boa razão, diziam que há muitas especificidades no caso contemporâneo na situação brasileira, assim como se dirá a respeito de Trump, de Meloni na Itália, a respeito de Milei na Argentina e assim sucessivamente. Há muitas especificidades, há muitas peculiaridades e a aplicação de uma categoria que descreve um fenômeno histórico, historicamente circunscrito, digamos assim, nos anos 30 do século passado, particularmente na Itália, talvez não fosse adequada. Essa utilização talvez fosse impertinente, porque assim nós perderíamos aspectos cruciais e particulares dos casos nacionais e do caso brasileiro em particular. Claro que há sempre o problema, não é, da adequação ou não, há sempre o risco
de algum tipo de, enfim, impropriedade nessa utilização. Mas eu insistia na conveniência da utilização da categoria fascismo e fascista, sabe? Eu insistia nesse ponto, e com um argumento que me parece ainda plausível. Em primeiro lugar, porque, e eu não sou o único a pensar assim, muitos e muitas colegas compartilham essa ideia, e eu aprendi bastante nas interlocuções diversas, inclusive no contraditório, mas, como eu dizia, eu creio que a utilização da categoria é apropriada, conveniente, independentemente digamos, dos detalhes e dos problemas, né, de adequação histórica a esse conceito, porque fundamentalmente se tratava de marcar uma diferença, de chamar a atenção para o caráter escandaloso, extremo e perigoso, arriscado do bolsonarismo. Era necessário trazer para o debate brasileiro uma marca, uma palavra que, de alguma forma, denotasse a magnitude, a extensão, a profundidade do risco envolvido na presença mesma da liderança bolsonarista e a sua diferença relativamente à nossa conjuntura. Vamos, então, ser bastante concretos. A mídia tratava Bolsonaro nem como extremista, mas como direita, no início até conservador liberal, depois direita, etc. Quando nós falamos de direita, ou mesmo de extrema-direita, que é até uma forma de classificação, de qualificação do bolsonarismo que a mídia pouco utilizava, cheia de pudores, etc., mas mesmo que se usasse extrema-direita, isso ainda seria pouco, seria insuficiente e nos levaria a uma armadilha. Qual a armadilha? A de pensar as diferenças ideológico-políticas a partir de um plano comum, quase que um contínuo. E um contínuo tende a neutralizar as singularidades e a diferença. Qual é o contínuo? De um lado, nós teríamos um polo, à direita ou à esquerda, de outro lado, o polo oposto. São polos sobre um contínuo e, portanto, as distinções são, digamos, de graus, né? E o centro representaria o equilíbrio. É como se nós, então, diluíssemos o que está em jogo: assassinato, brutalidade, tortura, exploração do trabalho humano de forma selvagem, maximizando o poder do capital e dilapidando as conquistas sociais, erodindo as defesas, representadas pelos direitos sociais, a extinção de povos originários, o racismo estrutural se aprofundando, se intensificando, o meio ambiente e a crise climática sendo alvos de negacionismo e até de políticas que contribuíam para a devastação e para o agravamento das condições destrutivas. Então, em todas as áreas, o obscurantismo cultural, em todas as áreas, nós estávamos assistindo a propostas, pulsões, iniciativas, discursos e celebração de valores que apontavam para esse abismo, uma espécie de abismo civilizatório, para ser bem sintético. Isso não pode estar contido sobre a mesma épora, no mesmo plano ou na mesma linha que homogeneize a barbárie e que a aproxime de alguma maneira, em sua natureza essencial, das versões diversas das esquerdas, das propostas que postulam justamente a vida, o respeito à igualdade, enfim, os valores
que nós prezamos. Não é possível tratar da mesma maneira a partir de uma referência comum, de um plano comum ou até de uma linha contínua. Por isso era importante introduzir um elemento diferencial. Quando nós evocávamos a experiência pregressa, a experiência do século passado, o fascismo, nós não dizíamos não há diferença em relação aos anos 30 do século passado, nós apenas dizíamos há elementos comuns que são mais importantes do que as diferenças. E mais ainda, nós dizíamos, é preciso diferenciar esse fenômeno para enxergá-lo na sua singularidade brutal, no seu caráter escandaloso e irredutível. Essa é uma opção política, não apenas conceitual. Se alguém, eu dizia em vários textos meus durante o governo Bolsonaro, se alguém, algum colega, alguma colega não está satisfeita com a utilização dessa categoria, use outra. Não há problema, desde que essa outra categoria dê conta da diferença, expresse essa diferença e torne o caso Bolsonaro irredutível a essa plataforma comum diluidora, homogeneizadora. Essa é uma grande armadilha e nós não podemos cair nessa, enfim, no que seria uma postura até autodestrutiva. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Quais são, então, os elementos comuns ao fascismo histórico? Os elementos são muito importantes. O autoritarismo, a afirmação da figura superior do chefe, uma perspectiva reacionária no que diz respeito ao enfrentamento das questões sociais e a capacidade de mobilização popular. Isso que distingue, inclusive, o bolsonarismo dos discursos que estiveram em voga durante a ditadura militar, ou civil-militar, como queiram, de 64 a 85. A ditadura não logrou mobilizar a população e o bolsonarismo, sim. A grande diferença é aquela que dizia respeito ao corporativismo próprio, ao fascismo clássico, digamos assim, e a adesão ao neoliberalismo que é típica do bolsonarismo. Essa é uma, digamos, atualização histórica, mas a serviço da destruição dos direitos e das defesas dos trabalhadores e da superexploração por parte do capital. Então, há uma convergência de finalidade. Mas é como se nós tivéssemos um adornamento, né, uma atualização do fascismo. Enfim, isso para dar conta da questão mesmo conceitual, ou pelo menos categorial. Eu chamo a atenção ainda para alguns aspectos que são muito importantes, a meu juízo, para que nós compreendamos a emergência do bolsonarismo e algumas suas peculiaridades. Há muitas possibilidades, né, de analisar o fenômeno. Claro que o ideal seria que, com o tempo suficiente, nós conversássemos sobre o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, as características já do projeto Temer, como o neoliberalismo, percebendo a impossibilidade da vitória eleitoral, se dispunha, e as elites que o suportam se dispunham a erodir os fundamentos da democracia, a despeito das suas limitações. Havia fundamentos que vinham sendo razoavelmente respeitados desde a promulgação da Carta de 1988, percebendo então as elites que o neoliberalismo não seria vitorioso nas urnas, eles decidiram sacrificar qualquer compromisso democrático e partiram para a decisão golpista, substituindo Dilma por Temer pela manobra parlamentar que todos nós acompanhamos. Bom, mas eu vou simplesmente trazer à tona alguns pontos que me parecem decisivos, além, evidentemente, de toda a mobilização das elites em torno
da sustentação, da defesa, da tentativa de implementação do seu modelo de superexploração pelo neoliberalismo, que significava também uma adesão geopolítica que vinculava o Brasil de modo subalterno, o que está dado por razões infraestruturais, etc., mas de um modo mais hiperbólico, digamos assim, aos Estados Unidos. Eu acho que é muito importante considerar o que ocorreu nas classes populares com a emergência do mundo evangélico e, particularmente, neopentecostal, a grande revolução cultural brasileira desde o início dos anos 90, desde o final dos anos 80, quando há um impulso crescente na formação das igrejas evangélicas, etc. Há muito a dizer sobre isso, isso tem de ser observado. Aspectos mais próximos, claro, que a crise econômica que chega ao Brasil nesse período do golpe de 16 traz abalos sociais que, evidentemente, concorrem para a erosão de apoios políticos que vinham se firmando ao longo dos governos do PT, etc. E eu queria sublinhar um casamento perverso entre a Lava Jato, a Operação Lava Jato, e o discurso meritocrático. Esses dois fatores, mais essa base evangélica pentecostal com alguns valores se afirmando ao longo dos anos e se aprofundando, né? Eu acho que esses aspectos, mais o envolvimento da, digamos, casta militar na própria candidatura Bolsonaro, com tudo que ela significava, creio que esses aspectos são muito importantes e, às vezes, não suficientemente compreendidos ou destacados. Vejamos, a meritocracia. Se difunde o discurso de que as desigualdades são fruto da distribuição desigual de méritos, de virtudes, de esforços, de tal maneira que as desigualdades seriam um retrato da própria diversidade de capacidades e de esforços, né? Então, uma enorme legitimação da desigualdade, atribuindo-se aos indivíduos, àqueles que não logram ter sucesso e ascender socialmente, social e economicamente, atribuindo a esses indivíduos a responsabilidade pelo próprio fracasso, a responsabilidade pela dominação a que se submetem, a exploração a que se submetem. A exploração deixa de existir nesse sentido e tudo passa a ser uma espécie de corrida entre indivíduos que disputam a partir de méritos que podem ser desenvolvidos, que dependem de esforço individual, etc. Essa ilusão absurda, entretanto, se desenvolve, se desdobra, porque encontra algumas raízes valorativas no discurso da teologia da prosperidade, que graça no meio popular a partir do fortalecimento das igrejas neopentecostais. Esse é um mundo plural, contraditório, eu não quero ser preconceituoso e homogeneizar essa realidade, mas é evidente que, hegemonicamente, a teologia da prosperidade acabou funcionando como uma espécie de eco, de sustentação ideológica, de base valorativa, a endossar discursos meritocráticos que interessavam muitíssimo as elites na defesa do neoliberalismo. Bom, segundo aspecto, a Lava Jato se casando aí com o discurso meritocrático. De que forma? O que resulta da Operação Lava Jato, que seleciona alvos e atua politicamente, mobilizando o aparato jurídico a serviço de um projeto eminentemente político, como nós sabemos, com relações, inclusive, internacionais. O que a Lava Jato logrou fazer, graças à promiscuidade com a grande mídia corporativa, é claro, senão os efeitos não poderiam ser esses exatamente,
com aquelas denúncias sucessivas, com discursos enunciados e reiterados cotidianamente pela grande mídia, alcançando milhões e milhões de pessoas, o que se afirmava basicamente era o seguinte: o Estado foi tomado por abutres, predadores, que se beneficiaram ao longo do tempo, por meio da corrupção, do trabalho da sociedade, das riquezas sociais, das energias sociais. Todas as energias acabavam sendo minadas, drenadas por esses vampiros, parasitas, que se apropriavam da riqueza alheia num grande esbulho. A corrupção era vista, então, como uma característica da política, não de alguns políticos individualmente, mas da política, sobretudo da política associada às esquerdas, em função da perseguição ao presidente Lula, etc., que funcionava como uma sinalização simbólica muito importante. Então, a política passou a ser vista como uma entidade contaminada, putrefata, parasita, que vampirizava, canibalizava a própria sociedade, diluindo os seus recursos, se apropriando indebitamente deles. Qual a receita? Qual o remédio? Livrar-se da política, lato sensu, disso que se chamava o sistema, e dos funcionários públicos, coitados, vistos como cúmplices, operadores de burocracias a serviço dessa drenagem indevida das energias sociais. Receita, terapia, proposta, supressão do Estado ou minimalização do Estado, redução do Estado à sua forma mínima, eliminação da própria política, extinção da política, das mediações políticas, das instituições políticas, extinção, na medida do possível, de todos os direitos que são vistos como impedimentos, obstáculos ao livre fluxo das iniciativas da sociedade. E o mercado passa a ser valorizado como o espaço da liberdade, em que os indivíduos manifestariam suas aptidões, realizariam suas virtudes e seus méritos. Se, então, não houvesse direitos, impostos, Estado, burocracia e política, a sociedade se liberaria do fardo que carregava e poderia ser produtiva em benefício de todos, porque todos usufruiriam, de alguma maneira, os benefícios decorrentes da riqueza abundante que, então, seria gestada. Então, nós temos o amálgama entre meritocracia, exaltação das desigualdades, defesa da destruição de todos os direitos e de todas as mediações que, de alguma forma, limitam a exploração por parte do capital, e uma defesa do neoliberalismo com marcas moralizantes. Então, o neoliberalismo, que é selvagem, passa a ser visto como não só libertário, como também dotado de moralidade, na medida em que viabilizaria a supressão desses parasitas e vampiros imorais que corroeriam o potencial gerador de riqueza da sociedade brasileira. Quando aparece alguém que fala contra o sistema, contra a política no seu sentido mais geral, que encarna de forma grosseira o antipolítico e a antipolítica, embora seja parte disso, embora seja exatamente a pior expressão do que há de pior nisso tudo, nesse caso, o discurso moralista, paternalista e liberalizante na economia, carregando consigo um conservadorismo muito forte, acaba ocupando esse espaço, como nós vimos. E não estão aí elementos fundamentais do fascismo, elementos cruciais, particularmente a sua capacidade de sensibilizar e de mobilizar, para muito além de eleições, a própria população. Então, esse é um primeiro raciocínio que eu compartilho com você, Marcelo, e com todas e todos que nos acompanham. Obrigado, professor, por esse abrangente ponto de partida para as nossas reflexões.
Então, mantendo aqui a nossa tradição, eu queria que você me indicasse, para quem quisesse continuar se aprofundando no tema da nossa discussão de hoje, né, alguma indicação de leitura nesse sentido. Olha, um livro que eu li muito recentemente, que me impressionou muito, embora seja um livro mais antigo, eu confesso que não o tinha lido, e eu acho que todos e todas deveriam lê-lo, é o Exterminem Todos os Malditos. É um livro de um autor sueco, historiador, chamado Sven Lindqvist. É muito difícil, porque nós não conhecemos o sueco, mas é Lindqvist, Lindqvist. Exterminem Todos os Malditos, da editora Fósforo. Ele faz um relato impressionante sobre o genocídio europeu, particularmente na África, ao longo dos séculos, em especial o século XIX, mostrando como a emergência do que nós chamamos moderno, do centro civilizado, do capitalismo, etc., é, de fato, o centro de uma operação de rapina e de genocídio, para usar a expressão que ele usa ao longo de todo o livro, de uma brutalidade espantosa. Nós falamos hoje denunciando a brutalidade, genocídio em Gaza, pois e falamos de genocídio no século XX, e houve e há, mas nós conhecemos pouco, sabemos disso, às vezes de forma muito indireta e abstrata, o que foi a brutalidade do colonialismo, sobretudo na África, e não apenas. Então, esse é um livro que vale a pena ler, Exterminem Todos os Malditos, da editora Fósforo. Com certeza. Bom, chegamos aqui ao fim da nossa transmissão de hoje. Eu agradeço mais uma vez ao professor Luiz Eduardo Soares. E, como eu sempre digo aqui, quem gostou, por favor, curta. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E quem gostou, indique para os amigos. Muito obrigado e até a próxima. Até logo, professor. Até mais. Obrigado.